Caros amigos e amigas, esse é o canal Raciocínios Espíritas e estamos em mais um vídeo do bloco Claridades Evangélicas. Como é sabido para aqueles que acompanham o quadro Claridades Evangélicas, esse é um quadro que se destina a apresentar histórias com caráter sempre cristão, com uma lição de moral, doutrinária, retirados esses casos, esses contos, da literatura mediúnica, da literatura doutrinária ou de alguma tradição evangélica e cristã. No dia de hoje estamos a narrar um caso que é contado pelo espírito Humberto de Campos, o famoso Irmão X, pela psicografia do médium Chico Xavier. Narra o venerando e famoso espírito uma lenda que diz que em uma terra longínqua há muitos anos viveu um monarca, um rei esse que era muito famoso pela sua prodigalidade, pelo seu exemplo de generosidade, pela sua atitude sempre generosa e compassiva em relação ao povo. Desde cedo, ele aprendeu o caráter da retidão, do governo justo, acreditando desde a infância que o sucesso de um chefe de Estado está na dignidade moral do próprio governante que se coloca como exemplo diante da nação. Cresceu aprendendo isso e por isso não tergiversava em aplicar a mais contundente e austera moral em torno da sua conduta. Ele era uma pessoa simples, embora monarca, não vivia de excesso e de luxo. Pelo contrário, o patrimônio que ele oferia e que o seu governo, a sua gestão podia recolher, ele não acumulava para si, senão distribuindo de maneira equânime e justa para o povo. Tentou de todas as maneiras ser alguém sublimado, porque se interessava na tradição filosófica da Grécia, se interessava pelos ensinamentos de sublimação pessoal, de virtude, e queria aplicar essas virtudes não apenas na ação social para com o povo de maneira coletiva, mas também de uma forma individual na sua vida privada. Então esforçava-se com sucesso, aliás, a princípio, em domar os seus impulsos de ordem mais inferior. E assim conseguiu. No entanto, ele ficava acabrunhado porque, de vez em quando, ele deslizava na irritação, na cólera. E isso o apoquentava deveras. Graças a isso, ele convidou um dos seus servidores, que era um grande filósofo da época, um sábio, para tentar ajudá-lo nesse mistério de domar o impulso da agressividade e da irritabilidade. O filósofo ficava ao seu lado, acompanhando-lhe os passos. E de vez em quando, ele deslizava em uma irritação, ao que era chamado a atenção pelo amigo e, ao mesmo tempo, servo, dizendo: Senhor, tenha calma. Tenha paciência com você mesmo. A virtude da moderação e do equilíbrio exige foco, disciplina, mas também exercício até se incorporar ao repertório do seu comportamento. É natural que de vez em quando você se deslize, mas tenha calma, porque a cólera pode gerar problemas de saúde mental e também saúde física. Ele ficava tão acabrunhado que resolvia passar uma semana em silêncio e se calando-se completamente. O filósofo percebia, aproximava-se-lhe e lhe dizia: Senhor, esse não é o caminho. Negar o atributo divino que nos foi conferido da palavra é impedir-se de crescer e de se desenvolver através de um recurso que está às nossas mãos. É necessário utilizar o verbo positivo, o verbo criador. A palavra é edificante. Aquele que se habitua a falar em coisas elevadas, uma hora se impregna e se contamina com isso. E aquele que já fala em coisas celestiais já está se preparando para conviver com os anjos. E, de alguma forma, despertava nele o ânimo e ele voltava a falar. E, ao voltar a falar, é claro que às vezes errava na mão, errava na dose, se excedia e acabava
humilhando alguém no palácio, alguém que ele irritava, ele destratava, maltratava, e quando ele percebia, entrava em uma consciência de culpa, tombava prostrado na cama, ficava às vezes dias mudo, e o filósofo voltava e dizia à majestade: tenha paciência um pouco mais consigo mesmo, afinal, a virtude da excelsa pacificação não será conseguida de um golpe. Olhe o rio percorre a sua jornada e, ao percorrer, obedece um ritmo da natureza. E, ao se fazer rio dessa forma, um dia ele foi um riacho, ele foi um córrego e teve que esperar o trabalho paciente da natureza. A paciência que você quer para os outros tem que começar com a paciência com você mesmo, porque não é uma virtude apenas exterior, mas é algo que se conquista e que se desenvolve. É um sentimento que brota, a princípio, consigo mesmo, o que não significa dizer que estamos aqui fazendo um discurso de conivência com relação à irritabilidade. Não, ficai atento, mas não se martirize, não se puna em demasia quando deslizar, porque é natural, você está em tentativa e toda tentativa passa pelo acerto e erro até se incorporar por definitivo. O homem olhava e acabrunhado, e o filósofo continuava: majestade, é necessário exercitar, fala, se relaciona com os outros, se isolar das pessoas não vai adiantar nada, é necessário falar com os outros, é necessário aprender a falar de maneira positiva, aprender a domar o verbo, é necessário exercitar, falar de maneira generosa para que um dia o falar possa se incorporar ao fazer e ao viver. Então exercita o seu relacionamento flexível, amigável e inteligente com as pessoas para que um dia possa superar por completo a cólera. E o monarca ainda tentava mais uma vez, até que alguns dias depois, olha ele novamente deslizando na irritabilidade, na cólera, até que ficou tão exasperado e tão acabrunhado, descoroçoado mesmo, que resolveu exonerar das suas funções de cargo de filósofo e de conselheiro do rei, aquele que era um sábio. Desobrigou-lhe das funções, dos encargos e o despediu do palácio. Chamou os seus servidores das Forças Armadas e pediu-lhes que o ajudasse a encontrar no reino o homem que não se irritava. Algum homem que não se irritava. Pediu a ajuda deles e assim foi feito. Durante vários dias, o exército do rei navegou e jornadeou por todo o reino à procura de alguém que não se irritava, quase sempre sem sucesso, a esmo, até que em determinado dia, em determinado momento, ao observar a conduta de um homem, todo o exército ficou impressionado, porque se alimentava, dormia, comia, levantava, fazia suas obrigações, ia para o trabalho, voltava, era tão pacífico tanto na rua como em casa. Porque o que eles observaram é que às vezes encontrava alguém tão tranquilo na rua, mas era irritadiço em casa. E às vezes encontrava pessoas que eram tranquilas em casa e eram explosivas na rua. E eles perceberam que aquele homem não. Ele tinha uma conduta equilibrada, seja na intimidade doméstica, seja na vida pública social. Ficaram tão impressionados que depois de observá-lo durante mais de uma semana o comportamento, onde ele nunca se exasperava, convocou-lhe a presença diante do monarca, porque o rei daquele país queria lhe falar. E apresentou então o homem. Apresentou o homem que não se irritava. E o monarca, então, ao olhar aquele homem, esperando que estivesse diante de um anjo de Deus na carne, começou a fazer algumas perguntas. E depois de alguns minutos, para a surpresa geral do próprio exército que não havia percebido, e mais ainda para o rei que ficou estupefato e ao mesmo tempo com vontade de gargalhar, o homem que estava diante dele era surdo e era mudo. O monarca então entendeu que ele era pacífico porque não ouvia nem falava. Aqueceu com a cabeça, despediu o homem e solicitou a presença do filósofo para que ele pudesse reassumir as suas funções no palácio e ajudá-lo a se conquistar a pouco e pouco. Porque o trabalho de iluminação da consciência é urgente, como diz Bezerra de Menezes, mas não é apressado. O trabalho de evolução do espírito é essencial, mas não pode ser atabalhoado, porque tudo segue um espírito de sequência na natureza.